Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui dando continuidade ao plano de leitura da Bíblia em ordem cronológica, o Plaboc. E eu te convido a fechar os olhos agora, porque nós vamos orar e pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Mas antes eu queria fazer apenas uma observação, tá? Então nós vamos agora atentar, principalmente nesses livros aqui, no livro de Samuel, né, no livro das Crônicas, nós vamos ver muitas passagens complementares. Então, muitas vezes nós vamos sair daquela ordem comum, né? Como sabemos, a gente está lendo em ordem cronológica. Então, esses livros, né, esse ponto da monarquia unida ali, depois, quando o reino ali ele se dividir e tal, então nós vamos ver muitas passagens, muitos textos complementares. Então, eu peço que você fique muito atento, tá certo? Para que você possa acompanhar de forma a aproveitar a nossa leitura, né? Então, hoje nós vamos ter uma base disso. Então, nós vamos ler, né? Estamos lendo 1 Samuel, e aí nós vamos ler o capítulo 17, 18 e 19 até o verso 17, né? Então, ali naquela situação ali, do contexto ali daquele verso 17, então nós vamos pular para um salmo, né? Um salmo que Davi ele escreve, né, baseado ali naquilo que ele está vivendo naquele contexto. Depois do salmo, nós voltamos para o capítulo 19 para fazer ali o resto da leitura do capítulo. Tá certo? Então, teoricamente, nós vamos ler os capítulos 17, 18 e 19 e o Salmo 59. Mas, antes de terminarmos, como chegarmos ali na metade, praticamente ali do capítulo 19, nós vamos dar esse salto. Nós vamos dar esse salto para o Salmo 59 para contextualizar o momento em que o Salmo foi escrito. Então, é muito interessante, nós vamos ver aqui os salmos escritos por Davi, eles agora estarão contextualizados dentro do contexto histórico, eles estarão contextualizados ali no que Davi estava vivendo, não é isso? Isso vai dar uma clareza muito maior no estudo e na leitura da palavra. Os irmãos vão perceber isso, como as coisas vão ficar um pouco mais claras, tá certo? Então, as mesmas passagens que temos ali em Samuel, Crônicas, né, nos Reis, nós vamos ver essas passagens estarão juntas agora. Então, nós precisamos que você fique atento, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, para que você possa acompanhar isso da melhor forma possível, tá bom? Porque você vai ver que o seu entendimento da história, e claro, juntamente tendo esse entendimento da história, o entendimento daquilo que o Senhor colocou como inspiração ali, como a parte que compete à nossa salvação, ela vai ficar bem mais clara, mais abrangente, para que nós possamos entender, tá bom? Então fique atento. Mas de qualquer jeito a gente vai dando aqui as diretrizes durante a leitura, tá bom? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude na leitura da tua palavra. Inclina os teus ouvidos, Senhor, à nossa oração. Nos ajuda e abre os nossos olhos, para que possamos, Senhor, desvendar os mistérios pelo teu Espírito. Nós pedimos que cada irmão e irmã que está conosco possa desfrutar dessa mesma bênção. Assim nós oramos, pedindo a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Vamos agora, 1 Samuel 17. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda Daquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos.
Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então essa é a afronta que nós recebemos todos os dias, né? Golias, ele vem sempre diante de vós, sempre diante de nós, né? Para nos afrontar, tá certo? Ele vem para desafiar, né? Ele vem para nos desafiar. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era esse homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foi-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda. Carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Davi. E mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul lhe disse: Contra esse filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi:
O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi. O que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu a Davi, o desprezou, porquanto era jovem ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então, até aqui, ó, só afronta. Aí agora Davi vai abrir a boca. Olha o que o servo ele promulga quando ele abre a boca. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Você percebeu isso? Não é com espada. Você lembra de Pedro? Então, quando vem para prender Jesus, Pedro ele puxa a espada, ele decepa até a orelha lá do de Malco, né? O ajudante ali do sumo sacerdote. Por quê? O Senhor, ele salva não com a espada. Não é isso? E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Olha só. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, a própria espada do Golias, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho esse jovem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que o não sei. E essa é a mesma pergunta que fazem de nós, sabia? Olha só, de quem esse jovem é filho? De quem esse homem é filho? De quem esse funcionário é filho? Ou seja, qual é a origem dele? O que que ele traz na sua genética? E aí, qual é o testemunho que estamos dando de quem nós somos? Porque perguntam sobre nós. Quem é esse aí? Quem é esse tal de Frederico aí que está chegando aí? Quem é essa Maria? Quem é esse João? Quem é esse Roberto? Quem é esse? Então, qual é a nossa identidade, irmãos? A nossa identidade, ela é perguntada. E aí, o que vão falar de nós? Né? Nós vamos ver que isso vai ser respondido mais à frente. Então, Abner, ele responde, Senhor, vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul.
trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E Davi lhe disse: filho de teu servo Jessé, o belemita. Então, o rei deste mundo, né, aquele que não tem compromisso com Deus, com a salvação, ele olha para nós, ele quer saber quem nós somos, de onde nós viemos, qual é a nossa origem, qual é a nossa genética. E nós sabemos, nós temos poder para responder. Nós temos um pai. Nós temos um pai, né? Nós temos uma origem, né? A nossa origem é Belém. A nossa origem é a casa do pão, né? Belém significa a casa do pão. Então, esse capítulo é recheado de maravilhas. Mas eu queria só fazer um comentário, né? Numa outra oportunidade, talvez, nós destrinchemos aqui esse capítulo, mas eu acho que esse ponto aqui ele é primordial. Então, tudo aquilo que Davi faz, né? Então, Saul ele está observando tudo que Davi fez. Então, ele vem, ele é questionado pelos seus irmãos, ele é afrontado pelos seus próprios irmãos, porque a religião é assim, porque o problema normalmente ele se levanta dentro da família espiritual, é dentro da congregação, a inveja, não é isso? As falsas acusações, né? Dizendo que Davi era presunçoso. Por que Davi foi lá? Davi foi obediente, ele estava cumprindo uma ordem do pai. Não é isso? Não foi isso que Jesus fez? Foi lá visitar os seus irmãos. Jesus saiu da sua eternidade e veio visitar os seus irmãos judeus. Mas o que os seus irmãos judeus fazem? Você é presunçoso. Você quer se fazer como Deus. Você está blasfemando o nome de Deus. E Jesus veio por amor. Jesus veio a saber como estavam seus irmãos. Jesus veio trazer salvação aos seus irmãos. Ele veio abrir a porta da salvação que o pecado havia fechado na vida do homem. Não é isso? Então, às vezes, são entre os irmãos. Entre os irmãos. Então, todo mundo está olhando. E Saul está olhando. Ele está observando. Ele está observando a atitude de Davi, a valentia de Davi, a intrepidez de Davi, a ousadia daquele menino. Ele está observando tudo. Então, depois de tudo, depois ele vê a derrota, depois dele saber do que Davi fizera ao urso, ao leão, o testemunho que Davi conta. E aí, depois de vencer o gigante, depois de vencer Golias, depois de vencer o filisteu, você é diferente, jovem. Você vem da onde, hein? Quem é seu pai, né? Ou seja, quem é que te ensinou isso? Quem é que te educou dessa forma? E aí, qual é a nossa resposta? A nossa resposta é a mesma de Davi. Quando o mundo te perguntar, quando o ímpio te perguntar, quem é você? Você é filho de quem? É essa a resposta. Eu sou filho de Jessé. Ele é belemita. Não é isso? Ele é belemita. Eu venho da casa do pão. A minha origem é a casa do pão. A minha origem é Cristo. Eu tenho a genética de Cristo. A minha origem é o sangue de Jesus. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. É de lá que eu venho. Eu sou filho de Jessé. Jessé é o presente de Deus, né? É um presente de Deus. Eu sou um presente de Deus. Eu sou um presente de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você também é um presente de Deus. É um presente de Deus para a sua congregação. É um presente de Deus para a sua família. Porque talvez através de você, outros serão alcançados, através do seu testemunho, da sua intrepidez. Então, qual é a resposta para essa pergunta faz toda a diferença. Então, que você hoje olhe para dentro de você, que você se autoavalie, que eu me autoavalie. Se essa pergunta fosse feita para mim hoje, de quem és filho? Então, quem é o seu pai? Qual é a sua origem? Porque nós sabemos, há dois pais, né? Há dois pais. Tem um pai da mentira e existe o pai da verdade. De quem nós estamos sendo filhos? De quem nós estamos sendo testemunho? Ao olhar para você, não as pessoas, mas você. Quando você olha, né? Quando você olha para a forma como você conduz no seu local de trabalho, quando você olha para aquilo que você assiste, para aquilo que você consome na internet, quando você olha para aquilo que você fala, a forma que você fala, a forma que você se porta, a forma que você está presente ali entre os seus amigos, sem que ninguém seja servo,
como você se comporta, você está refletindo que você é filho de quem? Então fica aqui essa pergunta, primeiro para mim, que eu possa fazer essa avaliação na minha vida. Então, de quem você é filho? De quem você está demonstrando que é filho? Pai da mentira? Ou você é filho de Jessé? Ou você é aquele que foi dado por presente? Não é isso? Presente de Deus. De quem você é filho? Você é filho do Deus vivo? Você é filho do Deus Altíssimo, autor e consumador da nossa fé? É dele que você é filho? Fica aqui a pergunta. E eu espero que a sua resposta seja essa. Mas se você não for, a misericórdia de Deus ela pode te transformar hoje. Nós precisamos apenas nos arrepender e recomeçar. A porta da graça está aberta. O amor de Deus ele ainda está disponível para cada um de nós, para que a gente possa seguir, sermos filhos de Deus. Não é isso? Aprendemos. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos. Não é? Nós aprendemos isso lá no Evangelho de João. Nós só seremos filhos de Deus a partir do momento em que nós crermos em Jesus. Não é isso que João fala? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, todos que têm Jesus no seu coração, todos que praticam a obediência à sua palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses sim são filhos de Deus. Então ainda há tempo de se consertar, ainda há tempo de restauração. E o nosso Deus é esse Deus restaurador. Louvado seja Deus. Primeiro Samuel 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Irmãos, olha só, eu preciso colocar isso aqui. As pessoas usam isso aqui para defender um tipo de relacionamento, né? Para defender biblicamente um tipo de relacionamento que o Senhor desaprova de forma contundente, tá? Então isso aqui, esse amor como a sua própria alma, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com esse tipo de relação pervertida, segundo a palavra de Deus que tem sido vivida aí, tá certo? Isso precisa ficar claro aqui, tá? Então Jonatas, ele tem essa ligação, né? Essa ligação da alma, a mesma ligação que o crente ele precisa ter com os servos, com as pessoas, é amar as pessoas. Porque senão, olha só, você entenda uma coisa. Aí Jesus fala assim: você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então pronto. Então você tem que, eu tenho que amar todas as pessoas. Eu preciso amar o meu próximo. Então pronto. Então, que significado é esse de amor? Aí é que tá. Então não é porque Jonatas o amava com a sua própria alma que Jonatas queria casar com Davi, né? Por favor, né? Por favor, isso aí não faz sentido. Verso 4. E Jonatas se despojou da sua capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando, e com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, diz que lhe falta, senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita, porque ele lembrou lá do que Samuel falou: olha, o teu reino vai ser tirado e vai ser dado a um melhor do que tu. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa.
E Davi tangia a harpa com a sua mão como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. O que, sendo anunciado a Davi, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei está muito afeiçoado. Ti está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os seus servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que Davi falou. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios, e entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso. Essa é a postura do rei que não serve ao Senhor, do rei que não quer o seu bem. É o rei que governa este mundo, né? O príncipe deste mundo. O que ele quer fazer? Te destruir. Te destruir. Então, ó, me dá 100 prepúcios, Davi foi e levou 200. Pronto. E claro, né? Isso aí traz o quê? Ódio. Isso aí traz ódio. Primeiro Samuel, capítulo 19. Lembrando que vamos ler, né, apenas até o verso 17 e depois vamos saltar para o Salmo 59. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto, esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e to anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti.
e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou: Saul, vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes, e tornou a haver guerra. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. E procurava Saul encravar Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua, e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir. Porque hei de eu matar-te? Então Saul, ele arma uma emboscada ali, manda buscar Davi. Mical ajuda Davi a fugir pela janela, coloca uma estátua para esconder. E aí, quando os servos de Saul chegam lá, fala, pô, é uma estátua. E aí Saul fala com Mical: Por que que você fez isso comigo? Por que que você deixou escapar o meu inimigo? Né? E Mical fala: Porque ele disse que ia me matar. Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Né? Então ela teve medo e deixou, né? Isso ela fala para o seu pai. E aí Davi ele está em fuga, não é isso? E aí a gente vai lá para o Salmo 59 agora. Salmo 59. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas à minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: Quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os. Ó Senhor, nosso escudo, pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação, consome-os, de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó, até os confins da terra. E tornem a vir à tarde e deem ganidos como cães, rodeando a cidade. Vagueiem buscando o que comer, passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia.
porquanto tu foste o meu alto refúgio e, e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantai louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Que salmo maravilhoso, né? Então Davi, ele está ali em fuga, depois da ajuda de Mical, e ele coloca este salmo, né? Ele compõe este salmo maravilhoso diante do Senhor. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Voltando para o capítulo 19, agora verso 18. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, a Ramá. E lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizavam. Então enviou Saul ainda os terceiros mensageiros, os quais também profetizavam. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que são em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas? Então, perceba as coisas que Deus faz, né? E isso aqui também é um ponto muito interessante, tá? Então, Saul manda seus mensageiros, aqueles que tinham pacto com Saul, que já tinha sido rejeitado por Deus, tá? Isso aqui é uma coisa muito, muito importante. Eles chegam lá, Samuel está ali, comandando ali aquela, é, 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 aquela congregação de profetas. Então, os mensageiros de Saul chegam ali e profetizam também. Aí ele manda a segunda leva, eles também profetizam. Manda a terceira, aí Saul vai. O rei rejeitado, um rei execrável, que não tinha compromisso nenhum com Deus, já tinha sido negado, seu reino já tinha sido tirado da sua mão há muito tempo pelo Senhor. Ele também profetiza. Então aqui vem o cerne da questão. E fica aqui a minha pergunta para ser refletida. Reflita, irmão. Reflita, irmã. Não é porque ele profetizou que ele tem compromisso com Deus. Então, esse é o perigo de nós querermos ir atrás de profecias. Esse é o perigo. Então, infelizmente, as pessoas hoje, né, muitos crentes, eles não se contentam mais com a palavra de Deus. Eles não se contentam mais com o culto, com aquilo que o culto nos proporciona. Ele não se contenta mais com os louvores do culto. Ele não se contenta mais com a palavra no culto, mas ele quer mais. Ele quer profecia. Ele quer que Deus mostre alguma coisa da vida dele. Ele quer que Deus mostre o futuro da vida dele. Como é que vai ser? Então, olha o perigo disso. Então, se existe esse meio, né? Se existe um meio onde isso é evidenciado ao extremo, onde às vezes a palavra ela fica em segundo plano, porque tem lá o fulano que profetiza, que o fulano que conta tudo da sua vida, que adivinha o número do seu CPF, que adivinha o tamanho da sua cueca, né, o tamanho da sua roupa, quantos quilômetros você andou. Então nós precisamos colocar a palavra em primeiro lugar. A palavra ela é suficiente para nós. E aquilo que o Senhor quiser além disso, se Ele quiser falar com você, se Ele quiser te dar um recado, Ele vai prover meios para que faça isso. Nós não precisamos buscar isso.
Se você quer que Deus fale com você, meu irmão, te apresento. Então as pessoas não estão mais satisfeitas com a palavra, elas querem mais. Elas querem sentir arrepio, elas querem chorar, né? Elas querem que as coisas se movam tudo aqui dentro, que o coração vai parar no pulmão, que o pulmão vai parar no fígado, elas querem sentir um negócio, e aí é que mora o perigo, irmãos. Então todo mundo que foi ali enviado por Saul, o próprio Saul, rejeitado por Deus, chegou lá e profetizou. Profetizou. Profetizou, irmãos. Então que profecia que você está ouvindo? Qual profeta que você está ouvindo? Né? Você sabe das condições daquela pessoa? Essa que é a questão, irmãos. Essa que é a questão. Você sabe a conduta dessa pessoa que está entregando a profecia para você? Você sabe? Você sabe como é a vida dela? Você sabe se ela é uma pessoa honesta, de caráter, definitivamente um servo de Deus? Você sabe? Como que você vai saber? Como que você vai saber? A pessoa que impõe as mãos sobre você, que ora com imposição de mãos sobre a sua vida, que levanta as mãos para te abençoar, o que quer que seja. Você sabe a condição de vida dessa pessoa? Então entenda isso, irmãos, entenda isso, isso é muito importante. Quem é que está colocando a mão sobre a sua cabeça? Quem? Você conhece? Irmãos, eu não estou dizendo que você precisa, eu estou generalizando. Não é isso. Eu estou falando para que você tenha cuidado, para que você vigie, tá? Para que você vigie. É isso que eu estou falando. Nós precisamos parar, né, com essa mania de ficar indo atrás de profetas e de profecias. A palavra está aqui, irmãos. Nós sabemos o que fazer. Nós conhecemos o nosso Deus. É óbvio que Deus fala hoje, é óbvio que Deus fala. É óbvio que Ele pode te dar uma direção, é óbvio que Ele pode te falar alguma coisa especial. Pode, mas eu não posso ficar querendo buscar isso o tempo todo. Ah, Deus, o que que eu faço? Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Ah, eu viro nessa rua ou viro nessa rua? Ah, eu compro uma geladeira da Consul, da Prosdóximo, da Electrolux, da Samsung, né? Onde que eu vou colocar aqui o meu carro? Eu boto meu carro de ré, eu boto meu carro de frente. Eu compro uma camisa amarela, uma camisa vermelha ou uma camisa roxa. Que hora que eu vou orar? Eu vou orar 1 hora, eu vou orar 2, eu vou orar 3, eu vou orar meio-dia, eu vou orar 4 horas. Irmão, pelo amor de Deus. Por favor, irmãos, por favor. Por favor. Tá bom? Por favor. Então aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje, tá bom? Então não deixe de registrar aqui nos comentários o versículo que mais te impactou, a lição que o Senhor te ensinou hoje. A mais importante, fique à vontade de compartilhe conosco aquilo que Deus ele tem acrescentado à sua vida, tá bom? E vamos seguir aqui no nosso projeto, no nosso propósito de lermos toda a palavra de Deus, tá bom? Então, eu te convido a que você entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição. Você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela leitura da palavra de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura da palavra nesse dia. Te louvamos porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou, o Senhor tem segurado na nossa mão, o Senhor nos tem ensinado. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito a nós. E te louvamos mais ainda pelo que tu és, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, a sua casa, os seus filhos, seu ministério, seu trabalho, que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.